Olá! Nós estamos aqui então em mais uma live aqui, entrando nessa terça-feira, já com clima um pouquinho outonal. Eu quero agradecer aí a presença da Duda, do Guto lá de Piracicaba, um colega queridíssimo, um super ortodontista que eu tenho sempre o prazer de nós nos encontrarmos nos congressos de ortodontia e que infelizmente, né, com essa pandemia a gente acabou não conseguindo mais ter esse encontro, eu digo pessoal, mas a gente continua de forma virtual trocando as nossas ideias. Um oi aí para Helena, minha ex-colega de italiano que sempre nos acompanha aqui. E eu quero dizer para vocês que eu tenho ficado muito feliz com o retorno das duas últimas lives, principalmente pelo retorno pessoal em que as pessoas estão mudando seus hábitos. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de ler, de pesquisar. Livros são uma grande paixão na minha vida. E eu li um livro já há muitos anos atrás, que é um livro sobre o poder do hábito. E esse autor, ele escreve muito sobre a questão até do ato de escovar os dentes, que é um ato que na verdade ele passa a ser involuntário. A gente escova sem pensar como a gente escova os dentes. Mas o que me chamou muito a atenção é que as pessoas têm me chamado, questionando, mandando fotos sobre a sua escova de dente, sobre o seu enxaguatório e falando: olha, eu mudei a minha escova, doutora, eu queria saber se essa é a escova ideal mesmo. Eu assisti a live. Eu fiquei muito feliz que a minha ex-colega Vanessa fez uma ligação para mim, agora um pouquinho antes dessa live, dizendo que na quinta-feira ela já tinha escovado seus dentes, que ela já tinha almoçado e que ela resolveu reescovar os seus dentes. Ela voltou para escovar novamente os seus dentes e foi ler o rótulo do seu enxaguatório bucal, e ontem foi fazer a compra de um novo enxaguatório bucal. Então, assim, essa interação que nós temos com vocês que estão nos assistindo, sejam pacientes, sejam amigos de amigos, isso é o que nos motiva a dar prosseguimento nas nossas lives e trazer as informações em que a gente acha pertinente para que você tenha então um almoço aí com a doutora Silvia de forma agradável, que não seja pesado. A Duda está comentando aí, ó, o livro é excelente, é transformar, evoluir, requer substituir velhos hábitos por novos hábitos. É exatamente isso, né, Duda? E quem é da área também, da área da saúde, da área da psicologia, sabe o quanto isso é extremamente difícil, porque nós temos padrões de comportamento, não só psicológicos, como no nosso dia a dia. O ato os nossos hábitos com relação, por exemplo, à saúde bucal são muito... nós trazemos da infância, nós trazemos características familiares que foram nos passadas, então isso é extremamente importante e a gente fica muito feliz. Hoje nós temos um assunto que eu disse aqui para o meu braço direito, aqui para a Deise, que sempre acompanha nos bastidores aqui da live. Eu falei para ela que é um assunto que me traz, de certa forma, um pouco temor, porque é um assunto que eu considero extremamente difícil de tratamento no consultório odontológico, na prática clínica. Porque quando nós falamos em sensibilidade nos dentes, e que nós, na odonto, acabamos chamando de hipersensibilidade dentária, esse assunto é um assunto que, quando a gente fala em dor, a minha dor é diferente da sua dor. O meu trabalho de mestrado foi sobre dor, e mensurar dor, nós temos escalas mundiais para fazer essa mensuração, mas é uma coisa extremamente particular
e muito difícil de nós mensurarmos. A dor de um beliscão para uma pessoa pode ser de 1 a 10 numa escala 1, e para outra pessoa o mesmo beliscão vai ser numa intensidade a 9. O José Telmo está perguntando, está tentando tirar minha concentração. Se a pessoa não almoçar, como fica? Bom dia até a noite. Eu diria o seguinte: se você não tiver chance de almoçar, leva a doutora Silvia para jantar com você, assista a live na janta. Eu vou ter o maior prazer em lhe acompanhar, vou lhe dar boa noite. Com certeza, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sempre vou estar lhe acompanhando. Não vou largar do seu pé, não, pode ter certeza disso. Mas voltando à questão da hipersensibilidade, é um assunto extremamente difícil por causa dessa mensuração da dor. Então, hoje nós vamos falar sim sobre o que acomete essa hipersensibilidade. A hipersensibilidade nada mais é do que um estímulo que ele pode ser térmico, químico ou tátil, ou seja, ocasionado por calor, por frio, por alimentos doces, ou até por exemplo pelo toque de algum metal que possa causar então essa sensibilidade, tá? E essa sensibilidade ela é sentida na segunda camada do dente. Nós temos 3 camadas principais na nossa coroa dentária, que é o esmalte, que é a camada mais externa, a menos permeável, com maior proteção. A segunda camada, que é a dentina, que dá cor ao dente e que é a que nós sentimos a maior sensibilidade. E quando nós desgastamos o esmalte e essa dentina fica exposta, é isso que determina com que nós tenhamos essa sensibilidade. Como é que é formada a dentina? A dentina, e a terceira camada é a polpa. Tudo que nós fazemos na dentina tem reflexo na polpa. Então, assim, como é que é formada a dentina? A dentina é formada como se fossem vários microtúbulos em que nós temos fibra elástica e fibra colágena dentro daquele tubo, e quando nós estimulamos essa dentina, ou seja, quando nós agredimos ela, seja com estímulo frio, quente, doce, enfim, essas fibras, elas acabam batendo nas paredes desse túbulo e acabam nos trazendo essa sensibilidade, ou seja, o cérebro consegue entender que tem uma propriocepção ali, a sensibilidade, né? Então ela é emitida uma resposta para o nosso cérebro, transmitindo a dor como a sensação. A exposição desses túbulos dentinários, ela pode se dar de diversas formas, e que nós vamos falar sobre várias delas hoje. Algumas nós já falamos nas outras lives, mas assim, hoje é um assunto extremamente pertinente, porque na nossa enquete nós tivemos um percentual de 86% das pessoas que participaram manifestaram que já tiveram sensibilidade ao quente, ao frio ou a doces em algum momento. O que os estudos mundiais eles determinam? Que 35% da população mundial teria hipersensibilidade e 1 a cada 6 pacientes na faixa etária dos 30 anos também teria hipersensibilidade. Quando a gente fala sobre estudos mundiais, ou seja, como é que na nossa pesquisa deu 86%, é muito discrepante essa questão de ter 35% mundial e nós termos 86%. Mas o que nós também temos que levar em consideração? Por exemplo, nós que moramos no sul do país, que nós temos uma variação de temperatura, estações do ano extremamente diferentes. Quando eu, por exemplo, tô lá na serra, tô lá em Veranópolis, aí eu tô com uma temperatura super fria, tô com 0 graus, tô lá em Gramado, 0 graus, tomo um chimarrão com água mais quente e vou lá escovar os dentes com água. Aquela água não é em temperatura ambiente, por mais que ela esteja saindo da torneira, mas ela é uma temperatura muito mais baixa, por exemplo, do que quem tá lá no Nordeste.
Então, a temperatura ambiente do Nordeste não é a temperatura ambiente do Rio Grande do Sul. Então, nós temos fatores locais que influenciam isso. Então, quando os estudos dão esse parâmetro mundial, eu sempre tenho muito cuidado em trazer. É óbvio que nós temos que respeitar a questão mundial, mas nós temos que saber também onde é que esses estudos foram feitos, tá? O que nos faz falar sobre isso? Primeiro, o ser humano não foi feito para sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém foi feito para sentir dor. A sensibilidade, seja ela, a coisa mais desconfortável que nós temos é, por exemplo, quando eu vou tomar um picolé, eu dou uma mordida no picolé e eu sinto aquela sensação, poxa, de arrepio, tipo, eu perco até o prazer do alimento. Então, nós estamos falando aqui no Almoçando com a Doutora Silvia, e você que está aí comendo, fazendo sua refeição, às vezes tomando um suco de uma fruta cítrica, ou já não toma mais o suco porque sente sensibilidade nos dentes, toma refrigerante, toma outros líquidos e sente aquele desconforto. Ou é aquela pessoa que diz assim, doutora, eu não uso a temperatura da torneira, eu sempre tenho que fazer, misturar a água porque eu não consigo mais escovar os dentes com a temperatura que a água sai da torneira. Poxa vida, isso é uma coisa extremamente desconfortável, porque a pessoa vai passar por isso todos os dias. Então, qual é a minha dica? Sim, você tem que consultar o seu dentista. Antes de mais nada, a sensibilidade não se brinca, tá? Uma das coisas que eu quero falar, eu vou segmentar aqui a questão do calor, tá? Eu sempre digo para os meus pacientes que quando o paciente sente sensibilidade ao calor, é para abrir o olho, é atenção. Normalmente, a sensibilidade ao calor, ela tá correlacionada com problemas endodônticos, ou seja, problema de canal, problema do nervo dentário. Normalmente, não sempre, mas é motivo sim para que essa pessoa consulte assim o seu cirurgião dentista, para que tenha vamos dizer assim, ó, pra gente excluir qualquer outro tipo de diagnóstico que não seja apenas a questão da sensibilidade. Então, assim, excluindo a questão calor, nós vamos para os fatores que mais influenciam a questão da hipersensibilidade. Dentre eles, a abrasão. O que é a abrasão? A abrasão é aquele desgaste dentário que pode ser causado. Ó, vamos lá para a live passada. Quem está nos acompanhando aqui já vai saber. Escovação com uma escova de cerda média ou dura, que não seja macia ou extra macia, ela vai causar abrasão dentária, não é o ideal, tá? Então, cuidado com as escovas com cerdas erradas. Segunda coisa, cremes dentais abrasivos. Os géis, eu comentei na última live que a pasta em forma de gel, ela é mais abrasiva do que a pasta em forma de creme. Sem falar, por exemplo, nas questões de pastas para clareamento dental, que tem, por exemplo, carvão ativado. São pastas que são mais abrasivas. Por quê? Porque elas tentam combater essa pigmentação exógena, essa pigmentação externa. Então, elas vão fazer uma abrasão nessa estrutura dentária. Isso pode vir a causar sensibilidade se o paciente for submetido ao uso contínuo. Pessoas que usam próteses removíveis, aquelas próteses mais antigas com aqueles grampos metálicos, muitas vezes essa prótese está mal adaptada e esse paciente se acostuma com isso e criam regiões bem aonde o grampo abraça, aqueles dentes onde o grampo abraça, essa pessoa acaba tendo uma abrasão bem localizada. Então, assim, rever as próteses, fazer a troca das próteses no tempo correto. Prótese, por mais que não tenha cárie na prótese,
Mas os dentes que sustentam essa prótese precisam estar saudáveis na forma tanto periodontal como na questão das cáries. Então, não deixe para ficar usando essa prótese 10, 15, 20 anos achando que não precisa trocar ela. Não, é como um sapato. Ela vai sofrer de desgaste. Nós vamos falar sobre isso em várias outras lives. Segundo fator muito importante na questão da hipersensibilidade é a questão da higiene oral intrabucal de forma adequada. Ou seja, se esse paciente ele não fizer a higiene de forma adequada, ele vai poder ter gengivite, periodontite, mucosite, perimplantite. Na verdade, a mucosite, a perimplantite não vai ter hipersensibilidade porque é implante. Nós estamos falando única e exclusivamente de dentes. Então, quando eu tenho gengivite e periodontite, eu também vou causar o quê? Se eu tiver uma perda óssea, eu vou estar causando uma retração gengival. Com esta retração gengival, eu vou ter exposição desta área de dentina, de cemento, que não tem a proteção do esmalte, e eu vou começar a ter, sim, sensibilidade dentária. Quero mandar um abraço aqui para minha querida vizinha e minha colega de profissão, a Carol Timan, para minha paciente, a dona Rosalina, que daqui a pouco está aqui na cadeira comigo. Eu não esqueci dessa consulta, daqui a pouco a gente já inicia aí, que a gente não vive só de live, né, gente? A gente precisa trabalhar, então assim, a gente para nesse horário do almoço, mas a gente continua daqui a pouquinho. Para Carol, minha querida e amada paciente, eu também mando um beijão. E aí nós vamos para outro fator, por exemplo, que um dos outros fatores, e que é muito importante, e a gente jamais poderia citar isso, por exemplo, na questão do horário do almoço, no jantar, que está completamente ligado ao nome do nosso espaço aqui da live, que é a questão da erosão dentária. O que é a erosão dentária? Por que ela é causada? Ela é causada normalmente por uma dieta que acaba baixando o pH da saliva. Então, qual é esta dieta que causa isso? Então, consumo excessivo, por exemplo, de alimentos ácidos, tá? Dentre os alimentos ácidos, sucos e frutas ácidos, por exemplo, sucos de laranja, sucos de limão. Aquela pessoa, tem muita gente que tem o hábito de consumo de suco de limão diariamente. É importante, tem vitamina C, sim, é super importante. Se a pessoa tiver uma saúde bucal adequada, uma higiene adequada, se tiver tendo hábitos adequados, sem problema algum. Agora, quando a pessoa está começando a sentir essa sensibilidade, cuidado, porque nós temos que rever dieta também. Esse é um papel do cirurgião dentista, de saber avaliar a dieta do paciente, o que está errado, o que está causando esse desequilíbrio no pH, tá? Coisas além das questões cítricas, o que mais nós temos? Café, refrigerantes, chocolates, vinagre, vinho. E aí eu sei que tem várias pessoas que vão dizer assim: nossa, mas tu tá tirando todos os nossos prazeres, então eu não posso comer nada. Não, eu não tô falando absolutamente nada disso. Eu sou contra qualquer tipo de radicalismo, mas diante de um quadro de hipersensibilidade em que o paciente está tendo restrições, sim, alimentares, porque ele está perdendo o prazer, porque não consegue se alimentar, não consegue escovar os dentes da forma adequada e vai ter uma inflamação ou uma infecção bucal, sim, eu preciso alterar a dieta. Então, esses alimentos são alimentos que nós temos que ter cuidado, sim. E outra coisa muito importante é que nós temos a questão dos distúrbios gastrointestinais, tá? E aqui também eu trago um dado bem importante. Por exemplo, pessoas que têm refluxo gastroesofágico são pessoas que têm uma tendência a ter uma acidez maior na boca, tá? Como as pessoas, por exemplo, que têm as questões, os distúrbios psicológicos, por exemplo, como a questão da bulimia, em que aquela pessoa, né, vai provocando, enfim, os vômitos e vai tendo uma acidez na cavidade bucal,
que isso vai gerar sim erosão, porque o pH acaba diminuindo, fica extremamente ácido e acaba causando então esse desgaste dentário. Uma outra situação que ela é temporária, mas também pode acometer a erosão e baixar o pH da boca, é durante a gestação, em que esses pacientes, por exemplo, essas gestantes, elas têm muito vômito, tem muita náusea, muito vômito. Então pode ter hipersensibilidade durante o período da gestação, se isso tiver uma frequência muito alta. Quero mandar um abraço aqui para o meu primo Renato Breitenbach, que é um super primo aí, uma pessoa que eu tenho a maior estima, maior respeito profissional e um super professor aí, além de ótimo profissional. Outra questão que envolve também a hipersensibilidade, por exemplo, são as questões das lesões de cárie. Eu posso estar tendo uma lesão de cárie e aí eu vou sentir com o gelado, com o doce, às vezes assim, dependendo do como eu mastigar aquele doce, eu sinto só aquela fisgadinha, porque como é caracterizada a dor da hipersensibilidade? Ela é uma dor aguda e ela tem, na verdade, uma curta duração. Ela é rápida, ela passa muito rápido, que é diferente, por exemplo, das dores endodônticas, das dores provenientes da questão do nervo dentário. Então, quando envolve nervo, nós temos uma dor que ela pode ser curta inicialmente, mas depois ela fica mais prolongada. Então, assim, quem nos traz a informação da dor é o próprio paciente. Nós temos sim métodos para fazer essa avaliação no consultório, métodos complementares, temos, mas é muito importante a descrição da dor dada pelo paciente. Outra coisa muito importante que nós temos é a questão de restaurações com infiltrações. Restaurações antigas, restaurações de amálgama, aquelas restaurações mais escuras, em que com o processo de desgaste elas vão sofrendo processos corrosivos pelas próprias características do material, e isso faz com que possa também ter sensibilidade. As questões quando se faz troca, muitas vezes, da restauração de amálgama por uma restauração de resina, muitas vezes o paciente apresenta uma hipersensibilidade temporária. Isso tem que ter muito cuidado, tem que ser explicado para os pacientes. Hoje nós temos vários tratamentos, mas é uma coisa que pode acontecer sim. Outra coisa bem importante além dessas questões, eu digo, endodônticas, porque o que difere muitas vezes, o paciente se sente muito incomodado com a questão da hipersensibilidade e ele não sabe se é uma dor de canal ou não. Então, assim, as dores de canais, elas iniciam com uma dor também de curta duração, aguda. Às vezes o gelado incomoda muito, mas vai ter um momento que nós chamamos de pulpite, mas vai ter um momento dentro desse processo inflamatório da pulpite, que a gente chama de pulpite irreversível, em que o gelado vai aliviar a dor e o quente vai incomodar. Então, assim, essa diferenciação das questões térmicas é extremamente importante para o profissional. Quando o paciente deita, a dor aumenta, não aumenta, esse paciente só tem essa sensibilidade quando se alimenta, quando ele escova os dentes, quando ele é gerado um estímulo ou ele tem essa dor de forma espontânea, constante. Bom, são dores completamente diferentes. E por que eu falei antes que esse é um assunto extremamente complexo? Porque realmente a gama que nós trabalhamos falando em dores é extremamente grande. A nossa escala é imensa de dor e cada pessoa transcreve a dor de uma forma diferente. Então é extremamente difícil para o profissional que lida com dor saber avaliar às vezes essa dor do paciente, porque muitas vezes o paciente tá com essa dor e não quer nem falar pro dentista sobre a dor. Ele simplesmente diz: doutora, dói, tô incomodado. E cabe ao dentista daí, com os exames complementares, então chegar a um diagnóstico. Bom, com relação
a questão dos tratamentos relacionados à hipersensibilidade. O que nós temos hoje no mercado? Em primeiro lugar, nós temos que saber a causa dessa hipersensibilidade. Bom, se a causa é a abrasão, porque eu estou escovando com a escova errada, com a cerda dura, com um creme dental inadequado para aquela pessoa, primeira coisa, reavaliar hábitos e fazer a reeducação desses hábitos. Não adianta, esse paciente já está escovando com muita força, não vai ter tratamento odontológico que se faça no consultório que vá se resolver de forma definitiva se ele mantiver aquele hábito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa são a questão do uso dos cremes dentais, que nós falamos a semana passada e hoje eu trago novamente aqui. A questão dos cremes dentais é extremamente importante. Nós temos cremes dentais que têm poder para reduzir essa sensibilidade, inclusive assim, nós temos uma gama gigantesca de cremes dentais hoje para hipersensibilidade, mas eu salientei na última live que eles funcionam enquanto estiverem em uso, ou seja, o paciente para de usar aquele creme dental, ele vai voltar a ter a sensibilidade. Nós temos a aplicação de verniz de flúor, que daí é dado em consultório, procedimento que o profissional faz. Nós temos aplicação de dessensibilizantes para essas áreas. Nós podemos fazer trocas de restaurações quando necessárias, e aí a Silvia falando, eu sou completamente contra qualquer troca de restaurações que não seja necessária, porque toda vez que nós trocamos uma restauração, nós acabamos desgastando um tecido sadio. Então, quanto mais se troca, mais desgaste nós temos de forma desnecessária muitas vezes. Então, trocar só por uma questão estética eu condeno, porque isso vai ter um custo ao longo do tempo. E aí nós temos um tratamento que eu sou muito fiel, que eu já trabalho há mais de 12 anos e que eu acredito demais, que é a questão da laser terapia. O que a laser terapia, a aplicação de laser, faz na questão da hipersensibilidade? Bom, ela tem um efeito analgésico, então, sobre essa região exposta, sobre a polpa dentária, né? Quando eu aplico na região exposta, eu atinjo a polpa, ou seja, o nervo do dente, e ela estimula a produção de dentina reparadora, ou seja, essa camada do dente, ela vai formando uma segunda camada, que é uma camada um pouco mais densa, vamos dizer assim, de forma leiga, tá? Como é que funciona a questão da laser terapia? Bom, em primeiro lugar, a aplicação, ela é indolor, que é o melhor de tudo, ou seja, o paciente já está com dor, a última coisa que ele quer é um procedimento que envolva dor. Então, ela é indolor, normalmente são de 3 a 5 sessões de laser terapia. E o que determina se vão ser 3 ou se vão ser 5 aplicações de laser? O que determina é a severidade do caso, o quanto essa sensibilidade, quer dizer, tem pacientes que têm um dente, tem pacientes que têm 10 dentes sensibilidade, tá? A idade do paciente é importante pra gente determinar também a questão da frequência e do número de sessões, tá? E a questão das condições bucais. Então, assim, o laser hoje é uma ferramenta, é um tratamento maravilhoso para se usar na questão da hipersensibilidade dentinária. Esse é um assunto que a gente jamais vai esgotar ele, porque com os índices que nós temos hoje, vivendo num mundo cada vez mais estressados, a gente não se dá conta da forma como a gente escova os dentes, a gente não para pensar nos nossos hábitos, então a tendência é sim que tenhamos mais hipersensibilidade ao longo dos anos. E como nós estamos preservando também mais dentes, ou seja, nós perdemos menos dentes hoje, porque nós temos água fluoretada, nós temos outras condições de educação em saúde,
Ao contrário dos nossos antepassados, a tendência é o quê? Como nós temos durante mais tempo, nós permanecemos com dentes naturais, nós teremos mais problemas nos dentes naturais, porque eles terão uma vida mais prolongada. Antigamente, quando a gente tinha um problema, simplesmente eles extraíam, então a gente nem sabia que problema teria se ficasse 20 anos, 30 anos, 50 anos com o dente em boca. O que eu posso dizer para vocês? Que eu gostaria muito que vocês mandassem as suas dúvidas. Nós daremos prosseguimento quinta-feira falando sobre clareamento dental e envolvendo por quê que eu tô falando isso? Porque o clareamento dental, ele também é um fator que pode causar hipersensibilidade dentinária, mas ele é um fator que causa hipersensibilidade dentinária temporária. Então, eu não vou entrar no assunto clareamento dental hoje, mas eu também não posso deixar de citar ele aqui na questão da hipersensibilidade. Então, quem estiver aqui nos acompanhando, eu quero pedir para que vocês acompanhem a nossa live de quinta-feira e deixar um abraço a todos, ao pessoal de Veranópolis, ao pessoal daqui de Porto Alegre, aos meus queridos colegas, aos meus amigos. Quem já teve o seu almoço, então, né, uma boa tarde. Quem ainda não almoçou, um bom dia. E quem não almoçou e não vai almoçar, eu continuo mandando recado, seu José Telmo. Pode levar live, fica aí depois no nosso IGTV ou no nosso canal no YouTube. Pode nos acompanhar também no seu jantar. Um beijo para todos e até quinta-feira.